Existe uma forma silenciosa de morrer em público sem que ninguém te encoste um dedo. Você perde o nome, você perde o significado do seu nome, você perde a gravidade que o seu nome deveria ter quando entra numa sala. E é por isso que a lei número 5 de As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, é uma das mais cruéis e, ao mesmo tempo, uma das mais úteis para quem entendeu o jogo. Proteja a sua reputação a todo custo. Porque reputação não é vaidade. Reputação é capital, é crédito invisível. É a diferença entre ser ouvido e ser interrompido. Entre ser convidado e ser tolerado. Entre ser temido e ser ignorado. E em um mundo onde as pessoas julgam antes de compreender, o que elas acreditam sobre você costuma valer mais do que o que você realmente é. A maioria das pessoas vive como se o mundo fosse justo. Se eu fizer o certo, se eu trabalhar bem, se eu for competente, serei reconhecido. Só que o mundo real, o mundo das relações humanas, das disputas, das hierarquias, das alianças e das invejas, não funciona assim. O mundo real é um tribunal sem juiz, onde o júri decide pelo que sente, não pelo que sabe. E nesse tribunal, a reputação é o seu advogado. Se você tem uma reputação forte, ela fala por você antes de você abrir a boca. Se você tem uma reputação fraca, você pode ter razão, pode ter provas, pode ter resultados, e ainda assim vai soar como alguém tentando se justificar. A palavra reputação costuma ser associada à imagem, à aparência, a parecer. Mas Greene está falando de algo mais profundo. Reputação é o filtro pelo qual tudo o que você faz será interpretado. A mesma atitude pode ser lida como coragem ou como arrogância, dependendo de quem você é na mente das pessoas. A mesma frase pode ser vista como firmeza ou como grosseria, dependendo do rótulo que colocaram em você. A mesma decisão pode soar estratégica ou desesperada, dependendo da narrativa que acompanha seu nome. É isso que torna a reputação tão perigosa. Ela não é um objeto que você segura. Ela é uma história que as outras pessoas contam sobre você quando você não está presente. E essa história, quando se espalha, começa a parecer verdade. Mesmo que tenha nascido de um mal-entendido, de uma inveja, de uma distorção ou de um ataque deliberado. A reputação é frágil, porque vive na boca dos outros. Mas também é poderosa, porque vive na boca de muitos. E é exatamente por isso que Greene diz a todo custo. Porque uma reputação, quando destruída, custa anos para ser reconstruída, e às vezes não volta nunca. Repare como a vida social humana se organiza. Antes de qualquer análise racional, as pessoas usam atalhos mentais. Elas decidem se confiam ou não, se gostam ou não, se temem ou não. E fazem isso com base em sinais, seu tom, sua postura, seu histórico, seus aliados, suas escolhas. Mas principalmente com base em o que se diz sobre você. Dizem que ele é brilhante. Dizem que ela é difícil, dizem que ele é perigoso, dizem que ela é instável. E pronto, o selo está carimbado. A partir daí, você pode viver tentando provar o contrário e se desgastar, ou pode compreender o mecanismo e agir com inteligência. É o que Greene está oferecendo aqui, consciência do jogo. Porque quando você entende que reputação é poder, você para de tratá-la como um detalhe e começa a tratá-la como uma arma. E arma não se deixa largada. Arma não se entrega na mão de inimigo. Arma não se empresta para gente indecisa. Arma se protege, se limpa, se calibra e se usa na hora certa. Porque a todo custo. Porque reputação é o primeiro alvo em qualquer disputa séria. Quando alguém quer te derrubar, raramente começa atacando seu trabalho de frente, seus números ou seus argumentos. Isso dá trabalho. Isso exige competência. O ataque mais eficiente é sempre o ataque ao símbolo.
ao nome. Se eu consigo fazer as pessoas duvidarem do seu caráter, eu não preciso refutar suas ideias. Se eu consigo insinuar que você é desonesto, eu não preciso superar sua performance. Se eu consigo plantar a ideia de que você é instável, eu não preciso competir com sua clareza. O ataque à reputação é barato e cruel, porque opera no subsolo. Ele depende de murmúrios, insinuações, só estou comentando, ouvi falar, não tenho certeza, mas... É um veneno que não mata na hora, ele enfraquece aos poucos. E quando você percebe, já está isolado, já está com portas fechando, já está com convites sumindo, já está tendo que se explicar por coisas que você nem fez. Esse é o maior sinal de que você deixou sua reputação sem proteção. Você começa a viver na defensiva. E no mundo do poder, defesa constante é sangria constante. Greene observa algo que muita gente se recusa a aceitar. A reputação não é só consequência do que você é, ela é também consequência de como você é percebido e de como você é narrado. E narrativas são manipuláveis. Isso não significa viver de mentira, significa entender que você tem responsabilidade sobre a narrativa que circula ao seu redor. Se você não define sua reputação, alguém define por você. Se você não protege seu nome, alguém usa seu nome como material de ataque. Se você não controla como aparece, alguém controla como você é interpretado. Muita gente acha isso cínico. Mas o que é mais cínico? Admitir que as pessoas funcionam assim ou fingir que não e depois ser destruído por ingenuidade? Greene não está pedindo para você se tornar frio. Ele está pedindo para você se tornar lúcido. E a lucidez, às vezes, parece frieza para quem prefere viver no automático. Agora, a primeira camada prática desta lei é simples. Você precisa saber qual é a sua reputação atual. Não a que você acha que tem. Não a que você deseja ter. A que realmente circula. E isso é desconfortável, porque exige ouvir sinais indiretos. Como as pessoas reagem quando você chega. Como falam de você quando acham que você não está ouvindo. Que tipo de tarefa confiam a você? Que tipo de segredo compartilham ou escondem? Com quem te associam? De que forma te descrevem quando te apresentam a alguém? A reputação se revela em pequenos gestos. Se você é sempre o que resolve, existe uma reputação de competência. Se você é sempre o que reclama, existe uma reputação de negatividade. Se você é sempre o que some, existe uma reputação de instabilidade. E aqui mora uma verdade dura. Reputações costumam nascer de padrões reais, mas podem ser distorcidas e ampliadas até virarem caricaturas. Você pode ser apenas direto e virar agressivo. Pode ser reservado e virar arrogante. Pode ser gentil e virar fraco. Pode ser estratégico e virar manipulador. O mundo não vê nuances, o mundo vê rótulos. E é por isso que você precisa operar com consciência. Seu comportamento repetido vira sua marca, e sua marca vira seu destino. A segunda camada é entender que reputação é construída mais por consistência do que por intensidade. Um grande ato heróico não limpa uma sequência de pequenos sinais ruins. Um grande erro pode destruir anos de bons sinais. E aqui, de novo, a todo custo, faz sentido, porque a reputação não é uma soma justa. Ela é uma impressão dominante. Às vezes, você é lembrado pelo último ato. Às vezes, pelo ato mais escandaloso. Às vezes, por um boato. E o que decide isso não é a verdade objetiva, é o apelo emocional da história. As pessoas não lembram de planilhas, elas lembram de narrativas. Ele traiu alguém. Ela foi humilhada. Ele explodiu em público. Ela foi pega mentindo. Mesmo que exista contexto, mesmo que exista explicação, o cérebro social procura uma conclusão rápida, quem é confiável e quem não é. E quando a conclusão é negativa, ela cola como sombra. Por isso, a proteção da reputação é um trabalho preventivo.
Você não começa a se importar com sua reputação quando ela está sendo atacada. Você se importa antes, construindo uma base tão sólida que o ataque encontra resistência. Porque uma reputação forte funciona como um escudo. Ela faz as pessoas duvidarem do boato. Isso não parece com ele. Isso não combina com ela. Esse é o ideal. E você só chega nisso com coerência. Greene também mostra que reputação pode ser usada como espada, não só como escudo. Se você é conhecido por algo específico, eficiência, coragem, discrição, precisão, firmeza, você ganha poder de negociação sem negociar. Seu nome faz metade do trabalho. A reputação antecede sua presença e altera o ambiente. Imagine entrar numa sala e perceber que todos já esperam que você entregue resultado. Ou que todos já esperam que você não ceda. Ou que todos já esperam que você seja justo. Isso muda o comportamento das pessoas. Elas ajustam a postura ao redor de você. E esse ajuste é poder. O poder mais eficiente é aquele que você não precisa exercer explicitamente. Você não precisa levantar a voz quando sua reputação já levanta por você. Você não precisa ameaçar quando sua reputação já sinaliza consequências. Você não precisa implorar quando sua reputação já inspira respeito. E se você acha que isso é injusto, bem-vindo à realidade. É assim que o mundo opera. Os símbolos governam o cotidiano. Mas vamos aprofundar a parte mais delicada: como as reputações são destruídas. Greene alerta que existem 3 grandes armas contra o seu nome: o escândalo, o ridículo e a suspeita moral. O escândalo é aquilo que choca e gruda. O ridículo é aquilo que diminui você aos olhos dos outros. A suspeita moral é aquilo que faz as pessoas evitarem você por medo de se contaminarem. E perceba como isso funciona. O escândalo não precisa ser totalmente verdadeiro. Ele precisa ser plausível. O ridículo não precisa ser justo. Ele precisa ser repetível. A suspeita moral não precisa ser provada. Ela precisa ser insinuada. E essas 3 armas atacam diretamente o instinto social. Não se associe a quem pode te prejudicar. Quando alguém é manchado, as pessoas se afastam não porque têm certeza, mas porque não querem pagar o preço de ficar perto. Isso é brutal, mas é humano. O grupo sempre protege a si mesmo. Então, quando Greene diz para proteger a reputação, ele também está dizendo: proteja suas associações. Porque reputação é contagiosa. Se você anda com pessoas que carregam caos, você herda parte do caos. Se você se envolve em ambientes de escândalo, você respira escândalo. Se você entra em jogos sujos com gente suja, você sai sujo, mesmo que você ache que não. Uma reputação forte exige muitas vezes dizer não para oportunidades tentadoras que vêm com custo oculto. E o custo oculto quase sempre é o seu nome. E aí entra um ponto que poucos gostam de ouvir. Às vezes, você perde poder não por ser ruim, mas por ser previsível emocionalmente. Se você reage demais, sua reputação vira instável. Se você se justifica demais, sua reputação vira culpado. Se você se ofende com tudo, sua reputação vira frágil. E reputação, no mundo do poder, tem uma relação íntima com autocontrole. As pessoas respeitam o que parece sólido. Elas temem o que parece imprevisível de forma estratégica, não de forma emocional. Existe uma diferença entre ser um mistério e ser um problema. Um mistério atrai, um problema afasta. Então, proteger a reputação é também proteger a forma como você lida com provocações. Porque o ataque mais comum não é destruir você diretamente. É fazer você se destruir, te empurrar para uma reação exagerada, te fazer perder a postura, te fazer dizer algo que possa ser usado contra você. E isso acontece o tempo todo. Alguém cutuca seu orgulho, alguém questiona sua competência, alguém te provoca em público e você, querendo defender sua imagem, entrega exatamente a cena que o inimigo queria. E aí,
O estrago não vem do boato. O estrago vem do vídeo, do relato, do eu vi com meus próprios olhos. Green diria, a reputação é protegida com disciplina. Você não dá ao mundo cenas fáceis. Ao mesmo tempo, Green não é ingênuo. Ele sabe que por mais cuidadoso que você seja, ataques virão. Então, a lei também ensina como responder quando sua reputação é ameaçada. E aqui, a resposta não é sempre a mesma, porque existem tipos diferentes de ameaça. Algumas são pequenas, fofocas de corredor, algumas são campanhas organizadas, algumas são mal-entendidos genuínos. E a primeira coisa que você precisa fazer é entender a natureza do ataque. Se você responde a um boato pequeno com uma defesa grande, você amplifica o boato. Você dá luz ao que estava no escuro. Você faz o assunto crescer. Muitas vezes, o melhor escudo é o silêncio estratégico. Não o silêncio de quem teme, mas o silêncio de quem não alimenta. Só que esse silêncio exige que sua reputação prévia seja forte. Se sua reputação já é frágil, silêncio parece confissão. Por isso, o trabalho preventivo é tão central. Quando o ataque é sério, quando ameaça sua posição, sua confiança, seu acesso, Green sugere que você responda rápido e com clareza, não com desespero. Ataques à reputação vencem pelo tempo. Se você demora, a narrativa se cristaliza. Se você deixa o outro contar a história por muito tempo, a versão dele vira aversão. Então, existe um momento em que você precisa agir. Mas agir como? Aqui está o ponto. Você não combate uma narrativa com uma explicação longa. Você combate com uma narrativa mais simples, mais forte e mais coerente com quem você é. O público não quer detalhes, ele quer uma conclusão. E isso é perigoso, porque muitas pessoas tentam provar sua inocência como se estivessem num tribunal racional. Mas o tribunal social é emocional. Ele decide pelo que parece certo, não pelo que é certo. Então a resposta precisa ser firme, breve, alinhada à sua reputação e acompanhada de atitudes. Porque atitude sustenta narrativa, e narrativa sem atitude vira desespero. E existe uma ferramenta ainda mais antiga, atacar a reputação do atacante. Sim, isso parece baixo, mas Green trabalha com o mundo como ele é. Se alguém usa sua reputação como alvo, você pode neutralizar isso expondo o interesse e o caráter de quem ataca. Por que essa pessoa está dizendo isso? O que ela ganha? Qual é o histórico dela? Porque reputação é guerra de credibilidade. Se o público começa a ver o atacante como invejoso, manipulador ou inconfiável, o ataque perde força. Não porque você provou sua inocência, mas porque a fonte foi desqualificada. E, de novo, isso mostra a natureza real do poder. Não é sobre verdade absoluta, é sobre confiança coletiva. Quem controla a confiança, controla o resultado. Mas cuidado, usar essa ferramenta exige precisão, porque se você parece vingativo, sua reputação piora. O contra-ataque deve ser cirúrgico. É aqui que a lei revela sua complexidade. Proteger reputação não é ser bonzinho, é ser estrategista. E estrategista sabe escolher batalhas. Sabe quando ignorar e quando esmagar. Sabe quando responder e quando desaparecer. Sabe quando uma discussão é armadilha e quando é oportunidade. Sabe principalmente que reputação é construída por sinais e destruída por cenas. Então, ele evita cenas ruins e cria cenas boas. Ele cria contextos onde seu nome é associado a competência, firmeza, confiabilidade. E evita contextos onde seu nome pode ser associado a escândalo, ridículo, descontrole. Agora, vamos trazer isso para um nível mais psicológico. A reputação não é só como o mundo te vê, ela também te molda por dentro. Quando você tem uma reputação forte, você sente um tipo de proteção interna. Você age com mais calma, você escolhe melhor. Você não precisa provar tudo, você não vive faminto por aprovação. Mas quando sua reputação é instável, você vira refém.
Você começa a agir para corrigir impressão o tempo todo. Você começa a fazer escolhas motivadas por medo. Você começa a exagerar, a se justificar, a buscar validação. E isso, ironicamente, cria ainda mais sinais de fraqueza. Então, reputação é um espelho que pode te fortalecer ou te corroer. E o primeiro passo para protegê-la é não se tornar escravo dela. Parece paradoxal, mas é real. Quem vive obcecado por reputação costuma perdê-la, porque fica artificial. Quem entende reputação como ferramenta e não como identidade, consegue manejá-la com firmeza. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser coerente. Você não precisa ser amado, você precisa ser respeitado. E respeito nasce de previsibilidade moral e competência consistente. Existe também um aspecto social. Pessoas com reputação forte atraem aliados e afastam predadores oportunistas. Predadores procuram vítimas fáceis, procuram gente sem rede, sem credibilidade, sem respaldo. Quando seu nome tem peso, o predador pensa duas vezes. Quando seu nome tem aliados, o predador calcula custo. E a maioria dos ataques não acontece porque alguém é corajoso. Acontece porque alguém percebeu que é barato atacar você. A reputação, portanto, é dissuasão, é prevenção, é um aviso silencioso. Mexer comigo custa. E isso, no mundo do poder, é ouro. Mas como se constrói uma reputação forte na prática? Green sugere que você identifique qual qualidade, dentre todas, pode se tornar sua marca dominante, porque reputação difusa não protege. Ele é meio isso, meio aquilo. Isso não fixa. Uma reputação forte é simples. Ela é extremamente competente. Ele é discreto. Ela não volta atrás. Ele entrega. É quase injusto porque reduz uma pessoa a um traço. Mas é exatamente assim que o cérebro social opera. Então, em vez de lutar contra isso, você usa. Você escolhe qual traço será sua assinatura e reforça esse traço com ações repetidas. Se você quer ser visto como confiável, você cumpre prazos, você mantém palavra, você evita promessas impulsivas. Se você quer ser visto como competente, você mostra resultado e evita ostentação vazia. Se você quer ser visto como firme, você não muda de opinião por pressão emocional. Você pode mudar por evidência, mas não por medo. A assinatura é construída por repetição. E repetição vira reputação. E aqui entra um detalhe fino. Reputação não é só o que você faz, é também o que você não faz. O que você recusa, o que você não comenta, o que você não se envolve. Às vezes, seu maior sinal de poder é a sua ausência em certas conversas. Porque o mundo está cheio de armadilhas sociais disfarçadas, de oportunidade de desabafar. Conversas onde você fala demais, critica alguém, revela informação, ri do alvo errado. E depois isso volta como bumerangue. Pessoas inteligentes colecionam falas suas. Pessoas invejosas colecionam erros seus. Pessoas oportunistas colecionam prints. O ambiente moderno transformou reputação em algo ainda mais frágil. O que antes morria em um corredor, agora vive em uma captura de tela. Então, proteger reputação hoje é ainda mais essencial do que no mundo antigo. É vigilância tranquila. É saber que tudo pode ser contexto fora de contexto. E isso não é paranoia, é maturidade social. Vamos falar também do ridículo, porque Green dá muita ênfase a isso. Você pode sobreviver a críticas, mas é difícil sobreviver a ser ridicularizado. O ridículo destrói a aura. Ele transforma o seu nome em piada. E quando seu nome vira piada, sua autoridade evapora. Por isso, uma das formas mais perigosas de ataque é te colocar numa posição cômica infantil, caricata. E como se combate isso? Não com raiva. Raiva alimenta a piada.
Você combate ridículo com superioridade tranquila, com humor controlado, com distanciamento. Você não se rebaixa para brigar no nível da piada. Você recusa o palco. E, se necessário, você muda o foco para o caráter de quem ridiculariza. Ele precisa disso para parecer relevante. O ridículo é um vírus. Ele se espalha por repetição. Então você corta a repetição. Você não dá material novo. Você não reage de forma previsível. Você não oferece espetáculo. Você deixa o ridículo morrer por falta de alimento. Essa é uma das disciplinas mais difíceis, porque o ego quer reagir. Mas quem domina o ego protege o nome. Outra ideia poderosa dessa lei é que reputação não é feita só de vitórias. É feita de como você lida com derrotas. Qual é a sua postura quando algo dá errado? Você terceiriza a culpa? Você se esconde? Você explode? Ou você assume, ajusta, resolve e segue? Muita gente acha que reputação se constrói só com imagem de sucesso. Não. Reputação real se constrói com confiabilidade sob pressão. E isso é raro. Por isso, se você quer um nome forte, você precisa treinar a própria postura em momentos difíceis, porque é quando o mundo está observando com mais atenção. O fracasso é um palco. Você pode ser destruído nele ou pode se tornar maior nele. A diferença está na sua estabilidade. Gente estável vira referência. Gente instável vira aviso. Agora, existe um risco que Green também sugere nas entrelinhas. Reputação pode se tornar prisão quando você não sabe evoluir. Se sua reputação é o cara durão, você pode ter dificuldade de mostrar vulnerabilidade quando necessário. Se sua reputação é a pessoa perfeita, você pode viver com medo de errar. Se sua reputação é o gênio, você pode virar arrogante. Então, proteger reputação não significa congelar sua identidade. Significa gerir a narrativa com inteligência. Você pode evoluir, mas deve conduzir a transição com cuidado para não gerar incoerência brusca, porque incoerência brusca gera suspeita, e suspeita é inimiga do poder. Então, mudanças devem ser calibradas. Você quer surpreender pelo resultado, não pela contradição. E aqui está um dos pontos mais impactantes para a sua vida. Reputação é o seu corpo invisível. Você entra em um lugar antes de entrar. Você ocupa espaço antes de falar. Você causa efeito antes de agir. E isso pode trabalhar a seu favor ou contra você. É por isso que esta lei não é apenas uma recomendação moral. Ela é uma regra de sobrevivência. Porque no jogo do poder, as pessoas não atacam apenas sua posição, elas atacam seu significado. E quando você perde significado, você perde tudo. Então, o que fazer de forma concreta para proteger reputação a todo custo? Primeiro, seja intencional sobre a qualidade que você quer que defina seu nome. Segundo, seja consistente, especialmente em público. Terceiro, evite associações tóxicas e ambientes de escândalo. Quarto, não reaja emocionalmente a provocações. O mundo está esperando sua cena ruim. Quinto, quando atacado, escolha a resposta correta. Ignorar o pequeno, esmagar o grande, sempre com firmeza e clareza. Sexto, crie uma base de aliados e provas sociais, porque reputação forte é sustentada por testemunhas. Sétimo, entenda que reputação é uma narrativa, e narrativas são vencidas por narrativas mais fortes, não por explicações longas. O público quer história. Dê história, mas dê história com atitude, com coerência, com postura. E no fim, o que Green está dizendo com essa lei é quase brutal. Você não tem o luxo de ser descuidado com seu nome, porque seu nome é o que sobra quando você não está. Seu nome é o que viaja na frente. Seu nome é o que fica depois. E se você entende poder como a capacidade de influenciar, de mover pessoas, de abrir portas, de moldar decisões, então você precisa entender que reputação é o terreno onde esse poder nasce.
Um terreno contaminado não produz autoridade. Um terreno firme sustenta qualquer construção. Proteja seu nome como se ele fosse uma casa em chamas, porque, quando ele pega fogo, não é só sua imagem que vira cinza. É sua credibilidade, seu futuro, seu acesso, suas oportunidades, sua rede, sua voz e, às vezes, até sua paz. A lei número 5 é um aviso e uma arma. Um aviso. O mundo não te julga apenas pelo que você faz, mas pelo que acredita sobre você. E uma arma. Se você construir uma reputação forte, você não precisa lutar todas as batalhas. Muitas delas você vence antes de começar. Porque o poder mais alto não é o que grita, é o que é pressuposto. E reputação é exatamente isso, um pressuposto social. Quando as pessoas pressupõem grandeza, você se move com vantagem. Quando pressupõem fraqueza, você começa atrás. E a diferença entre começar à frente e começar atrás é a diferença entre mandar e obedecer, entre conduzir e reagir, entre dominar o jogo e ser dominado por ele. No final, talvez a pergunta mais importante que essa lei deixa para você e para qualquer espectador seja simples, quase desconfortável. Se as pessoas tivessem que te definir em uma frase quando você não está presente, qual frase seria essa? E mais importante ainda, essa frase te protege ou te expõe? Porque se ela te expõe, você está caminhando por um campo minado sem perceber. E se ela te protege, você tem uma armadura invisível que trabalha por você em silêncio. O mundo do poder pode ser injusto, pode ser cruel, pode ser cheio de jogos, mas ele é previsível em uma coisa: ele respeita o que é sólido e destrói o que é descuidado. Proteja a sua reputação a todo custo, porque no fim das contas, o seu nome é a sua moeda. E quem perde a moeda perde a capacidade de comprar futuro.